Olá, teremos a oportunidade de trabalhar nessa nossa 12ª aula com o quadro geral das sociedades empresárias. A ideia é somente demonstrar como que vai funcionar as nossas sociedades, porque ao longo agora das nossos próximos encontros, próximas aulas, teremos a oportunidade de trabalhar todas as nossas sociedades empresárias de forma individualizada. Muito bem, dentro de uma classificação que nós podemos falar sobre sociedades empresárias, a primeira classificação que nós fazemos é a classificação sobre sociedades personificadas e sociedades não personificadas. Ou seja, sociedades que possuem pessoa jurídica e sociedades que não possuem pessoas jurídicas. Sociedades personificadas e não personificadas. Uma sociedade ela não será personificada, ela não terá pessoa jurídica se ela deixar de cumprir o requisito básico dela. Requisito básico que consiste em ir até o registro da atividade própria, e no caso tendo atividade empresária, e realizar o seu registro. Se for uma atividade empresária, o registro em juntas comerciais. Não sendo uma atividade empresária, o registro, como diz, já tivemos a oportunidade de trabalhar, no cartório de registro de pessoas jurídicas. Além disso, uma sociedade também pode tornar-se uma sociedade irregular. Ela pode perder esse seu registro. E ao perder esse registro, ela torna uma sociedade despersonificada. A sociedade tornar-se irregular, por exemplo, se nós não tivermos mais a pluralidade de sócios, pelo menos 2 sócios, uma sociedade pode tornar-se uma sociedade despersonificada. Mas, a partir do momento em que é feito o registro, artigo 45 do nosso Código Civil e artigo 982, nós temos que as sociedades serão empresárias, aquelas sociedades que exercerem atividade de empresa, prevista lá no artigo 966, e que fizerem o registro, artigo 967. E as outras sociedades serão consideradas sociedades simples. Nesse sentido, simples é sinônimo de atividade não empresária. Quando nós falamos em sociedades personificadas, nós podemos classificar as nossas sociedades personificadas quanto ao objeto. As sociedades que possuem personalidade jurídica serão sociedades. Classificação quanto ao objeto. O objeto, ela pode ser uma atividade empresária e uma atividade não empresária. Além disso, nós podemos classificar ainda as sociedades não empresárias ou enquanto empresárias. Nós podemos ainda classificar as sociedades quanto à forma. Ou seja, qual é a forma pela qual aquela sociedade vai exercer. E quando nós falamos em forma, eu gostaria de destacar com os senhores que forma é um modelo utilizado, escolhido, para aquele empresário ou não empresário exercer atividade. Quando eu falo em forma, eu gosto muito de dizer que forma é a roupagem jurídica. Como assim roupagem jurídica? Isso mesmo, é a roupa que aquela pessoa jurídica, por isso que é uma sociedade personificada, que aquela pessoa jurídica está usando para exercer aquela atividade. A forma está intimamente relacionada no que se refere à responsabilidade dos sócios. Dessa feita, os sócios, ao criarem uma sociedade, eles podem escolher uma das formas pelas quais exercer atividade. Podem exercer, por exemplo, a sociedade como sendo uma sociedade em nome coletivo. Qual que é a forma da sociedade em nome coletivo? A forma da sociedade em nome coletivo é aquela sociedade em que, além da pessoa jurídica responder, a sociedade, os sócios também respondem com todo o seu patrimônio de forma subsidiária. Olha, então nós estamos diante de uma forma em que a sociedade responde e, além disso, os sócios respondem com todo o seu patrimônio. Sociedade em nome coletivo. Nós também podemos destacar a chamada sociedade em comandita simples. O que é uma sociedade em comandita simples? É uma sociedade em que nós teremos sócios que respondem com todo o patrimônio e sócios que não respondem com todo o patrimônio. Nós teremos sócios comanditários e sócios comanditados.
Então, a sociedade em nome coletivo, a sociedade responde, claro, porque ela é o empresário, é quem exerce atividade econômica, mas os sócios poderão responder ou não. Tem sócios que respondem e sócios que não respondem, comanditário e comanditados. Muito bem. Além disso, nós temos as sociedades por ações. Sociedade anônima. A sociedade anônima é o tipo de sociedade em que os sócios não respondem com o seu patrimônio pessoal. O tipo por excelência. O máximo que o sócio pode perder é aquilo que ele investiu na sociedade. Sociedade ainda por ações, nós temos a sociedade em comandita por ações. É um tipo, é uma forma também, em que nós temos acionistas que respondem com todos os bens e acionistas que não respondem com todos os bens. Então, é uma forma, é uma escolha, é um tipo de sociedade. Temos a sociedade que é utilizada de forma amplamente utilizada, que se trata da sociedade limitada. O que é a sociedade limitada? É aquela sociedade que, depois de cumpridos os requisitos legais, registro e, principalmente, subscrição e integralização do capital social, principalmente integralização do capital social, e desde que não haja abuso do direito de personalidade, nós estamos aí diante daquela sociedade em que os sócios não respondem também com o seu capital, com o seu patrimônio pessoal. Pois bem, então alguém escolhe sociedade limitada, ele está escolhendo uma atividade em que o sócio não quer responder com todo o seu patrimônio pessoal. É mais uma forma de exercer. Ainda temos as cooperativas. As cooperativas são aquele modelo de sociedade em que os cooperados vão exercer a atividade e, por exercer a atividade, eles vão receber o valor referente à sua força de trabalho. Não há uma repartição do ganho da sociedade para os cooperados. Não. O cooperado trabalhou, ganhou. Quem não trabalhou, não ganhou. Na forma de cooperativa, a responsabilidade pode ou não ser dos cooperados. Então, também temos a forma do exercício da atividade como cooperativa. E ainda temos a chamada sociedade simples. Sociedade simples, que o melhor seria que nós entendêssemos que ela se trata de uma sociedade de forma que não é uma sociedade de regras gerais. O legislador, ao estabelecer o tipo sociedade simples, ele não agiu muito bem. Ele poderia ter criado somente regras gerais aplicáveis à sociedade. Mas, enfim, sociedade simples também é um outro tipo de sociedade, uma outra forma em que os sócios podem utilizar, os sócios podem ou não podem responder com todo o seu patrimônio. Entretanto, a sociedade simples, ela é única e exclusivamente para aquelas atividades que não são empresárias, assim como as sociedades cooperativas. Todas as demais sociedades, ou seja, sociedade limitada, sociedade por ações, sociedade em nome em nome coletivo, comandita simples, e sociedade em comandita por ações podem exercer atividades empresárias, não tem problema. Mas nós temos que entender que a sociedade simples e a sociedade cooperativa só podem exercer atividades que não são empresárias. Outra situação também importante é que algumas sociedades podem ser empresárias ou não, de acordo com o objeto. Por exemplo, sociedade em nome coletivo pode ser empresário, pode não ser empresária. Sociedade limitada, a atividade pode ser empresária ou não pode ser empresária. O que eu quero destacar é que a forma está mais ligada à responsabilidade ou não dos sócios, E ser ou não ser empresário está ligado com o objeto social pelo qual é prestada aquela atividade. Pois bem, tivemos a oportunidade de trabalhar de forma geral as sociedades, entre sociedades personificadas e sociedades não personificadas. Sociedades não personificadas, que é a sociedade em comum, aquela que não tem registro, e a sociedade em conta de participação, exemplos de sociedades não personificadas. Nessas sociedades, a atividade é exercida diretamente por as pessoas, independente que não há existência da pessoa jurídica. E ainda vimos que as sociedades personificadas, elas se dividem elas podem ser classificadas quanto ao objeto, a atividade pode ser empresária ou não ser empresária, e quanto à forma, ou seja, de qual é a forma, a roupagem jurídica que aquela sociedade, aquela pessoa jurídica vai possuir para que possa exercer atividade, que está mais intimamente relacionada aí
a responsabilidade do sócio. Quero destacar que, independentemente de qual seja a roupagem jurídica, de qual seja a forma escolhida para exercer a atividade, não importa a questão tributária. Não quer dizer que uma sociedade, que os sócios vão responder com todos os seus bens, que ele vai ter um benefício tributário. Não é isso. Muito pelo contrário. O que gera tributo é a atividade exercida, não é a forma da pessoa jurídica, não é a forma que o empresário ou não empresário se adequa. O tributo ele é gerado a partir do fato gerador, de exercer alguma atividade. Então, forma não tem nenhuma ligação com pessoa jurídica, ou com tributos, com nada disso. Tá? Na nossa próxima aula, teremos a oportunidade de ver uma outra classificação das sociedades. E aí nós nos ateremos às sociedades personificadas. Veremos se ela é sociedade de capitais, sociedade de pessoas, mas enfim, esse é o caminho na nossa próxima aula. Até a próxima aula. Obrigado.